E vamos conversar um pouco sobre fenomenologia, psicologia, psicoterapia. Bom, como eu falei anteriormente, né, falar de fenomenologia sempre me instiga a ser suave. Porque falar de fenomenologia é falar primeiro de um assunto que, compreensivamente, é um assunto tido como meio exótico, né? Fenomenologia é uma coisa que, sem sombra de dúvidas, é vista, né, e sentida assim, de uma maneira um pouco diferente. Né? Em geral, as pessoas que gostam de fenomenologia ou que trabalham com fenomenologia costuma ter uma representação assim, meio que sabe, não é, parece que não é muito do senso comum, ou meio que parece que não bate muito bem na cabeça, fala umas coisas meio doidas. Né? Então, existe aí umas representações no que diz respeito ao pensamento fenomenológico que passam um pouco por aí. Né? Pois bem, gente, isso é em parte compreensível. Tá? Isso é em parte compreensível. E por que é compreensível? Porque a fenomenologia, na verdade, ela se caracteriza, na minha opinião, como, como um convite. Né? Um convite. A fenomenologia é um convite a nós para que. E o convite tem um caráter democrático, né? Não é uma convocação, portanto, é um convite a que nós pensemos algumas coisas que, em geral, não são pensadas. Né? A gente vai entender por quê. Então, assim, existem determinadas coisas que elas são meio que assim, tidas como, e não totalmente claras, que são tidas como isso que eu ia falar, elas são tidas meio como assim, intocáveis, né? Meio que sagradas, como se fossem míticas. E, e essas coisas que são assim, relativamente intocadas, a gente basicamente a gente só opera essas coisas, ou seja, a gente faz uso, né? No cotidiano, porque tem a ver com uma tradição, porque tem a ver com uma cultura, uma tradição forte, né? Histórica, e aí, portanto, não é muito da nossa prática nós olharmos para essas coisas que, em geral, a gente está acostumado a colocar em prática. Tudo bem? Pois bem, a fenomenologia, portanto, é um convite a isso, a pensarmos coisas que costumeiramente não são pensadas. Né? Mas que coisas são essas? Né? Eu falei agora há pouco que a gente né, debitário, ou seja, que a gente é herdeiro de uma, de uma tradição do pensamento. Né? E essa tradição, ela nos oferece, nos fornece determinados tipos de preceito que a gente resolutamente os coloca em prática. Né? É nesse sentido que a fala, a leitura, os escritos fenomenológicos, eles não são triviais, mas eles não são triviais não porque eles sejam exatamente difíceis, né, ou complexos, embora, claro, tenha a sua complexidade. Mas uma das coisas que é muito inerente ao pensamento fenomenológico é o fato de que não são leituras triviais, que são leituras que demandam de nós um certo esforço, repito, não exatamente só por uma questão de complexidade, mas também por uma questão de originalidade, que tem a ver com isso que a gente está falando, que é um convite a um estranhamento mais radical de algumas coisas, né, que, em geral, a gente não faz. Né? E a fenomenologia, agora fazendo já inicialmente algumas pontes com a psicologia, embora eu vou fazer pontes com outros campos também e com as ciências humanas em geral ao longo da fala, no que diz respeito à psicologia, a fenomenologia também é um convite, e isso muito me atraiu no início da minha vida acadêmica, porque a fenomenologia ela nos permite uma espécie de
olhar mais radical para aquilo que a gente faz em termos de psicologia. Né? Na medida em que a fenomenologia nos aproxima a uma reflexão filosófica, e já já a gente fala mais sobre isso, a gente tem uma certa impressão, e isso é fruto de uma tradição, de um pensamento sectário, de um pensamento estruturalmente dividido, e isso tem muito a ver com a consolidação do pensamento científico do século XIX, para a gente pensar um pouco e falar um pouco sobre filosofia é não falar sobre psicologia. Né? Quando, na verdade, isso é um equívoco. Né? Porque se a gente for olhar com carinho, toda a tradição psicológica, se a gente pensa em correntes psicológicas, como queremos pensar, elas são profundamente arraigadas em concepções filosóficas. Né? Isso já está claro para a gente. Então, a fenomenologia, ela, de certa forma, permite um pouco uma certa revisitação dos preceitos. E aí surge uma palavrinha fundamental. Fenomenologia é um convite a pensarmos os preceitos, os fundamentos, né? Os pré-conceitos que operam de modo subliminar na nossa relação com o mundo. E se a gente pensa a psicologia, indubitavelmente, nós temos das mais diversas formas de compreensão da psicologia, das correntes psicológicas, todas elas estão intimamente ligadas com determinados preceitos filosóficos. Né? Daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro. Então, uma das coisas que eu acho que é uma das grandes contribuições que a fenomenologia tem a dar à psicologia é a possibilidade de se revisitar, né? De olhar para si próprio, que nem sempre é uma tarefa das mais agradáveis. Né? A gente vai ver por quê, porque nem sempre é uma tarefa das mais agradáveis. Então, eu estou, nesse início, falando um pouco sobre a especificidade do olhar fenomenológico. Né? Que, a rigor, num primeiro momento, eu não estou fazendo uma divisão, uma distinção entre pensadores da fenomenologia. A rigor é um convite a um certo deslocamento de lugar para que a gente possa olhar de modo um pouco mais diferente, talvez mais atento, ao lugar que a gente ocupa cotidianamente, sem perceber que ocupa. E esse lugar, não estou falando de um lugar físico, né? Eu estou falando de um lugar simbólico, eu estou falando de um lugar de saber. Okay? Essa é... Tá tudo bem no áudio? Tá tudo bem? Tudo bem, Bela? Tá, agora tá melhor. Tá melhor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar segurando esse negocinho aqui que eu acho que ajuda, né? Então, eu diria que, portanto, essa é uma das valiosíssimas contribuições da fenomenologia, né? À psicologia, mas mais do que isso, às ciências em geral, ao pensamento em geral, e mais do que isso, ao senso comum. Né? Porque a gente opera por preceitos, a gente opera por pré-conceitos na nossa existência. A gente está o tempo todo fazendo uso, né, de determinados tipos de elementos, de preceitos estruturantes dos nossos modos de pensar, sem perceber que faz isso. Então, isso não se dá, isso não é um privilégio, isso não é uma prerrogativa da ciência ou das teorias psicológicas. Né? Isso tem a ver com o nosso modo de estar no mundo. Como a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso. Então, nesse sentido, eu diria que a fenomenologia, eu costumo falar isso muito nos inícios do meu curso, a fenomenologia ela é uma espécie de um convite a um deslocamento. E esse deslocamento eu comparo muito a um movimento e a um fenômeno da tradição oriental. Isso tem em um dos textos que eu trabalho, e também já comentei algumas vezes em sala, ao chamado fenômeno do Koan. Koan é uma palavra de origem árabe, que é diretamente ligada ao pensamento oriental,
cuja tradução é, assim, uma tradução ao pé da letra, é uma coisa às vezes muito difícil, de alguns termos de outras tradições culturais. Mas Koan é uma espécie de deslocamento. A fenomenologia, ela é um convite a um deslocamento. E Koan se manifesta através das narrativas, em geral, de perguntas, e eu costumo dizer que, muitas vezes, determinadas falas, determinadas perguntas, elas não buscam respostas. Elas buscam deslocamento. Isso está muito associado à filosofia. Né? Isso está muito associado ao que se chamava lá atrás da maiêutica socrática. Né? E que, portanto, muitas vezes há determinados tipos de colocações que elas não estão exatamente... não tem exatamente uma intenção de resposta ou ou de passar uma mensagem. Né? Então, eu diria que a fenomenologia, através desse convite, de uma reflexão mais rigorosa sobre a nossa tradição, ela permite, eu diria que, esses deslocamentos. Né? E tendo a achar que deslocar-se é bom, porque deslocar-se nos permite não só visões de mundo distintas, mas visões distintas das visões de mundo que eu tenho. Ou seja, que me permite problematizar os lugares que eu ocupo, né? Os lugares simbólicos de saber. Pois bem, e aí agora vamos para a tradição. Né? Eu diria que a fenomenologia, que nasce no século XIX com Russell, mas a partir de inspirações anteriores, se nós pegarmos um único elemento fundamental para começarmos aqui a desfiar um pouco esse novelo de lã da fenomenologia, nós, nós, nós podemos voltar a um momento, e a gente vai ter que fazer esse embasamento aqui rapidamente, um pouco filosófico, porque ele é fundamental para a gente compreender o que a gente vai fazer. A fenomenologia nos convida, num primeiro momento, a estranhar o óbvio. E o nosso pensamento óbvio se estabelece a partir de uma postura cultural que se consolida há mais de 2000 anos atrás. Que é o que, por exemplo, Martin Heidegger, um importante pensador da fenomenologia, vai chamar de metafísica. O pensamento da metafísica. O que seria isso? Seria uma espécie de postura, ok? Uma postura que rege, né, vamos dizer assim, o nosso modo de se relacionar, de nos relacionarmos com o mundo cotidianamente. Uma postura inequívoca de que nós somos nós e mundo é mundo. Ou seja, que você é você e que as coisas, as pessoas, né, os não vocês, inequivocamente, são apartados de você. Né? A postura metafísica é uma postura da tradição que crê inequivocamente na possibilidade da cisão homem-mundo. E essa cisão homem-mundo, que se inaugura de uma forma aproximada, claro, mas se inaugura principalmente a partir, né, de uma era que vai se chamar do pensamento pós-socrático, é justamente a cisão que vai fundar a possibilidade de uma relação que é a relação que a gente opera sobre ela cotidianamente, colocando-a em prática de maneira inequívoca, portanto, tendo-a como óbvia, mas que de óbvia não tem nada, que é a cisão sujeito-objeto. A partir dessa plataforma de pensamento sujeito-objeto, nasce e se consolida toda uma tradição cultural e nasce e se consolida toda uma tradição científica. Né? Pois bem, a fenomenologia vai nos convidar a olhar para isso, a revisitar essa aposta que se consolida lá atrás, no início de uma tradição de pensamento, de uma maneira um pouco crítica, olhando para isso de uma forma um pouco mais prudente. Né? Ou seja, se efetivamente essa separação ela é possível de ser feita. Ao longo da história do pensamento humano, operou-se de modo recorrente sobre essa distinção, sobre essa separação inequívoca. E aí a gente divide
de uma forma muito simplista inicialmente, a gente divide entre aproximadamente duas grandes tradições. As tradições que, de certa forma, vão dar um certo primado ao polo chamado sujeito, e daí nasce, portanto, aquilo que nós vamos chamar de filosofias da subjetividade. Okay? Claro, isso de uma forma simplificada. E uma outra grande tradição que vai apostar no primado do mundo, do objeto, do chamado real. E que o real está aí para o homem que chega e se adequa a ele e vive com ele. E que toma conhecimento, o que altera, mas enfim. A ideia de realidade, a ideia de nominalidade. De uma forma um pouco simples, digamos que a história do pensamento humano é uma história que tende a pender ou para o lado subjetivista ou para o lado objetivista. Ou seja, tende a estabelecer uma polarização majoritária e hierarquizante de um ponto sobre o outro, de um extremo sobre o outro. E isso inaugura aquilo que nós vamos chamar das dicotomias metafísicas. Ou seja, isso inaugura aquilo que nós vamos chamar daquilo que, de certa forma, estrutura o nosso modo de pensar. Nós pensamos de modo dicotômico. Nós pensamos de modo polarizado. De modo hegemônico e não se dando conta que fazemos isso. Porque isso estrutura a nossa tradição. Nós nascemos, crescemos e vivemos dentro de uma tradição binária e polarizada. É a binariedade que se inaugura com a cisão de homem, como eu falei anteriormente. Homem-mundo que se desdobra na dicotomia sujeito-objeto. Que se desdobram em demais dicotomias para a gente, tacitamente vividas e operadas cotidianamente de modo inequívoco. Penso eu que não é comum termos muitas dúvidas sobre a noção de certo ou errado, dentro, fora, objetivo, subjetivo, teórico e prático, bem e mal. Eu acho que não gera muitas dúvidas de que, no nosso cotidiano, a gente lida com essas dicotomias de uma forma bastante tranquila. Né? Pois bem, isso tem a ver com aquilo que a gente está falando de uma aposta, de uma certa escolha, né, histórica, que tem desdobramentos por toda a história do pensamento humano, né, que é justamente essa cisão. Pois bem, e aí a história do pensamento humano é uma história de pendenga para um lado e para o outro. Né? Tendências mais subjetivistas, tendências mais objetivistas. Primados do sujeito ou primados do mundo. Até que há determinados pensadores que vão começar a problematizar isso. Ora, de modo, talvez possamos chamar de menos radical, com menos implicações, eu diria que mais problemáticas, né, em relação à nossa cultura, e ora de forma mais, talvez, intensa. Né? Portanto, aí começa um importante aspecto para a gente compreender o pensamento fenomenológico. Porque o pensamento fenomenológico é o resgate de uma postura tida fundamentalmente no pensamento pré-socrático, de uma postura mais dialética e menos dicotomizante. De uma postura de hesitação em relação à possibilidade inequívoca, suposta possibilidade inequívoca, de estabelecimento de sínteses atemporais e estáveis de mundo. Em outras palavras, de ruptura, de estabilização, de cortes possíveis, de separação. E aí, portanto, como eu falei no início,
Isso tem implicações das mais diversas e das mais intensas sobre o campo, principalmente das chamadas ciências do espírito, na época, para a gente, as chamadas ciências humanas. Existe um filósofo do século XIX que foi extremamente importante, chamado William Dilthey, um filósofo, um pensador da hermenêutica e da tradição histórica, que ele vai fazer, ele foi muito influente, inclusive, no próprio pensamento de Husserl, reconhecidamente por Husserl, por Heidegger, os pensadores da tradição fenomenológica e também existenciais. E aqui eu faço um parênteses importante, porque a fenomenologia ela é profundamente influenciadora de alguns, digamos, campos que emergem na psicologia a partir desse estranhamento mais radical, dessa dualidade que se consolida no século XIX, fundamentalmente, de tradição do século XVII cartesiano. Em geral, nós somos extremamente cartesianos. É porque aquilo que a gente ouve falar que é ser cartesiano, talvez passe um pouco distante. E a gente vai revisitar um pouco isso aqui. Mas Dilthey vai fazer uma problematização muito interessante em relação a isso que a gente está chamando dessas dicotomizações inequívocas. Porque Dilthey vai dizer que existe algo que difere as ciências do espírito das ciências da natureza. Dilthey vai dizer que as ciências da natureza são passíveis de um método de lida com elas, que esse método importou-se para as ciências do espírito na condição delas tornarem-se ciência, só que esse método é um método que traz consigo problemas em termos da especificidade do que se vai se pensar o fenômeno humano, as ciências do espírito. Simplificadamente falando, o chamado método da causa e efeito. O método da previsibilidade. O método da possível repetição. Né? E Dilthey, portanto, ao falar sobre isso, ele vai falar, olha, nós temos aqui um problema. As ciências humanas, na época chamadas de ciência do espírito, talvez mereçam um olhar diferenciado, porque o fenômeno humano talvez carregue consigo uma especificidade intangível, indeterminável e, portanto, incompatível com o estabelecimento de uma relação de previsibilidade mínima, que é a base da relação de causa e efeito. De elemento antecessor, determinativo de elemento sucessor. E aí eu já deixo uma primeira provocação aqui para os psicólogos ou futuros psicólogos. Qual a relação que vocês estabelecem com o chamado instrumento avaliativo e analítico tão usado no campo da psicologia, chamado anamnese? Como que cada um de nós lida? Que tipo de relação a gente estabelece de valor e importância em relação aos fatos pretéritos, em relação aos fatos presentes? Como que cada um de nós pensa isso? Me parece que isso requeira de nós uma reflexão um pouco mais atenta. Mas é apenas uma provocação. Provocação no bom sentido. E aí, dando sequência nisso que é uma convocatória importante de Dilthey sobre o problema do estabelecimento de ciência, ou seja, da concepção de ciência no que diz respeito às ciências que tratam do homem, e evidentemente a gente está falando de psicologia aqui, e já já eu vou chegar num ponto crucial em relação a isso, porque qual é o objeto da psicologia? Morfologicamente, a psique humana. Subjetividade, comportamento, psique. E aí os problemas começam a acontecer. Por quê?
Porque se a gente começa a ter problemas em relação à possibilidade inequívoca de determinação do que as coisas são, porque o que as coisas são é decorrente de uma inequívoca separabilidade de sujeito e objeto, que desvenda a verdade do objeto a partir do enunciado a ele mais adequado, temos um problema de dizer o que as coisas são. E é justamente um problema crucial que chega para a psicologia com a fenomenologia, que é o estranhamento da própria concepção de sujeito, da própria concepção de subjetividade e da própria concepção de verdade, que são tradicionalmente, absolutamente decorrentes de uma tradição cartesiana do século XVII, quando se inaugura uma modernidade de peso científico, uma revolução científica, num momento de ruptura com o pensamento medieval. Tendo René Descartes como um dos seus pilares fundamentais. Tendo René Descartes que, a partir da chamada dúvida hiperbólica, a partir da certeza de que pensa através da dúvida e que tudo pode ser apenas uma impressão e que a dúvida hiperbólica radical é absolutamente necessário duvidar de tudo, mas de que não se tem dúvida de que duvida. E que se eu duvido, eu penso. E se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. Inaugura-se a cisão res costa resistência. Inaugura-se a noção de eu nessa unidade psicofísica, eu material, eu imaterial, sujeito, cujo aspecto fundamental constitutivo, subjetividade, sua interioridade. Nasce o núcleo fundante do pensamento moderno. E que opera até hoje de modo absolutamente hegemônico nas compreensões de mundo. Ou, nas dicotomias que eu falei agora há pouco, costuma ser um problema para a gente, pelo menos para a maioria, costuma ser um problema de falar de interioridade ou exterioridade. De falar de dentro e fora. De falar de intrapsíquico e extrapsíquico. Isso costuma ser algo que gera desconforto? Não percebo. Então, isso tem implicações das mais severas sobre o pensamento psicológico, quando a fenomenologia vai trazer um resgate da problematização da dúvida do óbvio em relação a essa separação inequívoca homem, mundo, sujeito, objeto, que decorre daí todas as suas dicotomias. Todas as dicotomizações históricas. E que sustentam aquilo que a gente vai chamar do pensamento da metafísica, do qual somos herdeiros e operamos. Estamos, portanto, falando da fenomenologia, que é um profundo exercício de reflexão sobre os preceitos. A fenomenologia, ela nasce com a intenção de pensar o pensamento, de pensar as estruturas fundantes do pensamento, mas não do ponto de vista fisiológico. Até porque a própria noção de estrutura começa a ser repensada aqui. Como eu falei no início, o que eu falei no início? Eu falei que, se nós formos olhar para a esmagadora maior parte das tradições psicológicas, elas dialogam intimamente com perspectivas filosóficas. E o que é, senão, o diálogo com a perspectiva estruturalista, associacionista, subjetivista, psicologista, positivista, empirista, que, de certa forma, compõem o cotidiano das reflexões e do pensamento sobre a psicologia, que nasce numa inspiração eminentemente fisiológica. Wundt. Né? Então, a psicologia nasce como uma ciência empírica, né? E que aquela pendenga que eu falei anteriormente também se opera sobre ela entre tendências mais objetivistas e mais subjetivistas. Ok? Ou seja, ora mais para um lado, ora mais para o outro. Mas certamente, a qualquer momento, numa afirmação do primado de um polo em relação ao outro. O que a fenomenologia vai trazer, portanto, é que nós temos um problema aí.
Porque o problema da subjetividade ou o problema da consciência, revisitado agora, a partir de um olhar que duvida sobre a inequívoca separação homem-mundo e a possibilidade do enunciado inequívoco sobre qualquer objeto de pensamento que seja, inclusive homem, inclusive consciência, inclusive subjetividade, vai resgatar na tradição grega através de um importante filósofo, grande influenciador também do mundo russo e posteriormente toda a fenomenologia, chamado Franz Brentano, a ideia, o conceito de intencionalidade, que não é exatamente dele, mas é um resgate do pensamento grego. E o que esse conceito diz? Esse conceito diz que a consciência ela não é uma entidade intrapsíquica definível e isolada. Por quê? Phenomenon. Tudo que se mostra, intencionalidade, tudo que se mostra, e o se mostrar não é um exercício óptico, ok? Não estou falando de mostrar-se visualmente, mas tudo que se nos aparece, e quando você pensa coisa, essa coisa te aparece também, ela já aparece a partir desse horizonte possível de aparecimento. Então ela já nasce comprometida com a condição de nascimento. Isso é fenômeno. Toda consciência é consciência de, e todo objeto é objeto para. Não há consciência em si. Só há consciência para. Essa é a relação intencional e indissolúvel que a fenomenologia resgata, portanto, do pensamento grego, principalmente a partir de Franz Brentano, que vai trabalhar sobre uma importante obra de Aristóteles, problematizando a múltipla manifestação de sentido dos entes, ou seja, tentando pensar por que as coisas aparecem de diferentes formas, ou seja, tentando pensar por que uma coisa, na verdade, é uma multiplicidade de coisas. E, com isso, resgata simplesmente o fato de que ela é uma multiplicidade de coisas, porque ela é apenas aquilo que é possível de modo de demonstração a partir de como ela, de certa forma, é focada, é capturada e permite o seu desvelamento. Todo desvelamento, portanto, toda anunciação do sentido carrega uma co-originariedade, um copertencimento originário, constitutivo do horizonte que o tornou possível. Fenômeno. Pois bem, implicações disso. Consciência intencional. Fenômeno é a existência. A existência é fenomênica, porque o em si é uma abstração criada da tradição metafísica e que, portanto, não se fala das coisas. Se fala de nós a partir de como se fala das coisas. E óbvio que isso tem implicações severas para o campo da psicologia e severíssimas também até para o próprio cotidiano e, consequentemente, para a própria psicoterapia. Porque como definir interioridade sem que eu pense o que é interioridade? Interioridade são as delimitações físicas, espaciais. Necessariamente, neste momento aqui, eu estou mais dentro de um espaço físico do que mais ou menos, do que a minha fisicalidade permite, ou vocês. Necessariamente, a gente está... Qual é o critério de estabelecimento de distância entre nós? É a mensurabilidade física espacial que determina essa distância? Será que nesse momento você, de alguma forma, a partir de alguma coisa que eu fale, você não está sendo mais afetado por mim do que por alguma coisa que está a 2 palmos de você? O que é o dentro? O que é o fora? O que é o espaço? O que é o tempo? Resgatar isso, portanto, gente, é, como eu falei inicialmente, o resgate de os pressupostos fundantes de uma tradição. E, neste sentido, aí sim, a fenomenologia vai trazer desdobramentos fundamentais para as ciências humanas em geral e para a psicologia também.
Soltei aqui o negocinho, desculpa. Mas aí eu não sei se... Tá tudo bem? Tá dando para ouvir? Legal, obrigado, Juliana, obrigado. Vamos supor que... Vamos supor que eu termino daqui, saio, vou na padaria comprar um pão. Chego na padaria, entro para comprar um pão, passa uma vespa, um besouro, sei lá, no meu braço, eu dou um tapa e mato. O que eu fiz? Eu me livrei de um perigo, né? Eu matei uma vespa, eu matei um besouro que poderia me morder, me livrei de um perigo. Ok? Pois bem, tinha um chinês do meu lado. Esse chinês viu uma outra coisa que não foi o que eu vi. Ele viu um desperdício de alimento quando eu matei a vespa e caiu no chão e pisei em cima. Porque ele come vespa. Então por que a gente não tem dúvida do que é vespa? Porque a gente pressupõe. Fenomenologia é um estranhamento dos pressupostos. A vespa anuncia um horizonte de sentido que a permite ser vista da forma como é. Isso tem a ver com uma tradição, com cultura, com cada um de nós. Com subjetividade não é diferente. Com sujeito não é diferente. Com nada é diferente. Por isso que esse convite é um convite que, como eu falei no início, fenomenologia às vezes, né, dá um pouco essa impressão, né, de como se fosse algo que a pessoa é meio ruim da cabeça, né, não é meio bom, né, fala coisas assim que são meio estranhas, né. Por isso que é compreensível. Por isso que fenomenologia não é pop. Fenomenologia não vai ter 30 pessoas querendo fazer monografia com base em fenomenologia. Vai ter 4, 5, 6. Porque não é pop. E não é pop porque ela não fornece instrumentos de saber inequívocos que vão te dar a sensação de poder, de domínio, de controle e de previsibilidade. Porque fenômeno é aparecimento. A objetivação é uma abstração. Porque o oposto de objetivação, supostamente subjetivação, não é exatamente oposto, eles se constituem mutuamente de modo dialético. Por isso que não é pop. E nesse sentido, é marginal. Está à margem. Porque eu vou dizer para vocês que antes de qualquer resistência, e a gente está num evento que fala sobre resistência, está também um exercício de resistência a não nos fazermos pré-determinados pela cultura que não percebemos que operamos de modo resoluto e passivo. Inclusive, uma cultura que crê que as coisas são as coisas e quem tem o melhor discurso sobre ela tem a verdade e qualquer outra forma de ver, no fundo, está errada. É um exercício de resistência, portanto, mais original ainda. É um exercício de resistência em relação a nós mesmos. Porque, em última instância, é isso que está acontecendo o tempo todo. É como nós nos relacionamos com nós mesmos, conosco mesmos. Como que nós nos relacionamos com essa historicidade que anuncia o ser aí? Pronto, chegamos em Heidegger. Chegamos em Heidegger. Se o objeto do conhecimento é uma abstração, porque a rigor ele não se rompe de quem o toma como tal naquele determinado momento, eu não sou nada, eu estou sendo sempre alguma coisa de modo impermanente. Sabe para onde vai a noção de sujeito? Para o ralo. Porque nós somos uma impermanência. Ou seja, em Heidegger, que nem usa o termo homem, que nem usa o termo sujeito, que nem usa o termo subjetividade. Por quê? Porque isso é trazer um problema grave, sério. Isso é, de certa maneira, operar na tradição de modo resoluto. E é justamente isso que a fenomenologia se propõe a repensar. E, nesse sentido, portanto, afirmando a própria intencionalidade que tudo que é para, o tempo todo qualquer coisa só é sendo para naquele momento.
E é por isso que vocês, não importa de onde estejam, não importa qual universidade estudem, não importa em que local trabalhem, vocês nunca vão para o mesmo lugar. Mas vocês não vão para o mesmo lugar quando vocês retornam para estudar, quando retornam para trabalhar, quando retornam para casa. Vocês não vão para o mesmo lugar não é só porque esse lugar mudou fisiologicamente, onde algumas moléculas deixaram de existir, outras se transformaram. Não é só por causa disso. Mas é porque esse local já é um outro local para você. Porque nós não passamos incólume as experiências. Porque nós somos justamente aquilo que Russell vai dizer. Nós somos um fluxo vivencial em sínteses passivas de momento. Nós somos uma impermanência. Nós somos um permanente diferente. Chegamos na finitude como estrutura ontológica em Martin Heidegger, Fenomenologia Hermenêutica. A finitude, portanto, é um constituinte que Heidegger vai chamar de estrutura ontológica, ou seja, constitutivo do ser aí, constitutivo deste ente que somos. Por quê? Finitude ou ser para a morte, eu gosto de falar finitude porque o termo ser para a morte com hífen acaba sendo capturado por uma tradição de olhar que pensa que esse morte é exclusivamente a morte fisiológica. E não é exatamente isso que está em jogo na questão da finitude. O que está em jogo na questão da finitude é uma dimensão híbrida do findar e do finar. Morreremos um dia que não sabemos quando, pelo menos na dimensão do que entendemos do que seja morrer, mas também morremos a cada momento. Somos esta impermanência. E por que também somos essa impermanência? Porque nessa relação dialética inseparável homem-mundo, nós estamos num permanente movimento de confusão. Na verdade, não é que mundo é mundo, eu sou eu, e a gente não tem como separar um do outro. Homem e mundo se confundem. Mundo só é meu mundo. A rigor, o objeto transcendental ele é uma abstração. O que é o objeto transcendental? É a generalidade. O que é a generalidade? Dia dos pais, dia das mães, UF, UERJ, hospital. A rigor, a fenomenologia levada ao seu rigor máximo, afirmativo, é o que eu falei agora há pouco. Você nunca vai para o mesmo lugar. Porque nem você e nem o lugar é mais o mesmo. Porque vocês se interpenetram. Porque vocês se confundem. Falar da universidade é falar de você, não é falar dela, ao contrário do que você pensa. E é por isso que tem os discursos antagônicos. E é por isso que tem as brigas. Porque a gente não tem dúvidas, sem perceber que somos eminentemente cartesianos, sujeitos que operam no campo da verdade, chegamos na verdade, problema fundamental da fenomenologia. Sujeitos fundamentais da verdade, que são os sujeitos que enunciam os discursos adequados aos objetos, ao seu entorno. Vou repetir. Porque são sujeitos que enunciam os discursos mais adequados aos objetos, ao seu entorno. Olha quanta pressuposição. Objeto externo, discurso adequado, adequação, representação. Olha quanta coisa somos nós e nós não pensamos. Como diz Heidegger, aquilo que nos é mais íntimo e mais próximo é também o que nos é mais distante. Nós mesmos. Então, o problema da verdade aqui na fenomenologia ganha um outro estatuto. Por quê? Porque a gente precisa conseguir abrir para o fato de que a verdade experiencial fenomênica está operando o tempo todo. Somos verdade. Calma, voltando. Eu preciso abrir aqui uma distinção importante daquilo que nós compreendemos historicamente, que a tradição nos lega sobre verdade, que a gente vai usar aqui o termo veritas, ok? Que se equivale exatamente ao que a gente falou anteriormente, na medida em que há homem, há mundo. Na medida em que há sujeito, há objeto. Na medida em que há objeto que não é sujeito, o que difere esse objeto do sujeito é a sua interioridade, seu em si. O seu em si pode ser enunciado por um discurso, e o discurso mais correto que representa o em si daquele objeto é chamado de verdade. Pronto, chegamos na verdade. Isso é a tradição. E isso não vale só para a UF.
Isso não vale só para o hospital, isso não vale só para a escola, isso não vale só para casa, isso não vale só para a família, isso vale para tudo. Isso vale para absolutamente tudo, porque a gente está falando do objeto do pensamento, a gente está falando na fenomenologia do ente. E por que dá confusão? Por que dá briga? Cada qual na sua verdade, lembra? O problema é que existe uma outra experiência possível de realização de verdade que fica fora da tradição, que é o que nós vamos chamar de aletheia. A verdade como aletheia é essa que está operando aqui agora com todos nós. Todos nós estamos em experiência de verdade. Todos nós estamos ouvindo, todos nós estamos pensando num processo fenomênico do que é possível ouvir e pensar. E que isso que é o que é possível ouvir e pensar tem a sua legitimidade existencial de momento numa experiência vivencial de verdade. Aletheia. Um exemplo que muitos que estão aqui conhecem, porque eu já falei em diversas situações, mas como tem muitas pessoas de fora, algumas não conhecem. É um exemplo antigo que eu falo lá de um certo dia, muito tempo atrás, né, uma pessoa, um senhor que estava na sala de espera do SPA, eu era estagiário do SPA, e ele estava na sala de espera esperando atendimento. E quando eu passei, ele me interpelou, perguntando se eu iria atendê-lo, se eu era médico de cabeça. Né? E eu passei simplesmente para ir para uma reunião. Pois bem, e aí ele me perguntou, e aí eu não iria ignorar ali como é que ele estava e tal, e ele, na verdade, não tinha marcado nada, ele chegou e estava lá esperando, não tinha nem marcado atendimento, nem falado com ninguém. Ele estava ali simplesmente esperando, porque disseram para ele que ali era lugar de médico de cabeça. E ele disse que a família dele achava que ele precisava de médico de cabeça. Naquele momento ele falou para mim. E eu perguntei para ele por que ele achava isso. Por que você acha que a sua família, isso na sala de espera, acha que você diz que você precisa de médico de cabeça? E aí ele bota a mão no bolso e puxa a caneta. E diz, por exemplo, porque eu converso com a minha caneta. Então, assim, quando ele me fala isso, eu digo para ele, então vamos ali conversar os três, eu estou em aletheia, eu não estou em veritas. Eu estou numa experiência de reconhecimento da legitimidade do vivencial. Neste momento ali, para mim, há e não há delírio ao mesmo tempo. Repito, há e não há delírio ao mesmo tempo. Por quê? Porque é possível não dicotomizar. Ao contrário do que a gente, de certa forma, opera na nossa relação com o mundo. É possível não excluir. É possível conceber que faz sentido para ele. E que talvez a minha intervenção não seja exatamente uma intervenção corretiva, explicativa. Volto a Dilthey, que eu citei mais ou menos há meia hora atrás. Dilthey vai dizer: as ciências da natureza são passíveis de explicação. As ciências do espírito são, no máximo, passíveis de compreensão. São dois fenômenos absolutamente distintos. Porque a explicação opera numa lógica de linearidade, causa-efeito e previsibilidade de fator antecessor que determina o fator sucessor. Essa é a lógica da explicação. Quando isso é importado de modo muitas vezes perigoso para a ciência do espírito, em geral, para o fenômeno humano em geral, nós estamos diante de um fenômeno, a princípio, que pode sim ser, muitas vezes, de violência. Por que de violência? Porque é um fenômeno que não concebe a legitimidade da verdade de aletheia, da verdade vivencial de acontecimento. E isso pode ser algo muito importante de ser considerado. Então, eu estava em Heidegger, chegamos na questão da verdade, passamos pela intencionalidade, que é o que nos permite problematizar historicamente, na psicologia, toda e qualquer compreensão que fixa um lugar de subjetividade ou de objetividade, problematizar
toda e qualquer compreensão que estabelece relações estruturais e associacionistas pré-determinativas e generalizantes em relação a este ente que somos, toda e qualquer compreensão histórica que, de certa maneira, trabalha de modo resoluto com as dicotomias históricas que estruturam o nosso pensamento, dentre elas, subjetivo, objetivo, dentro, fora, intra, extra, psíquico e tudo mais. E, nesse sentido, portanto, isso tem agora sim. Agora a gente vai talvez se aproximar de algo que possa permitir anunciar de uma forma mais clara, o mal-estar que isso gera. O desconforto que isso gera. Porque isso mexe com o lugar do saber. Isso mexe com o lugar do saber-poder. Isso mexe com o lugar da certeza. Isso mexe com o lugar da afirmação enquanto lugar de controle e previsibilidade. Isso, portanto, anuncia muito claramente as bases que fundam a sociedade que a gente vive. A sociedade que a gente vive é uma sociedade eminentemente cartesiana. É uma sociedade fora da dimensão do acolhimento, fora da dimensão da humanidade enquanto pluralidade, fora da dimensão da dialética, fora da dimensão do diálogo respeitoso e, com isso, construindo uma condição de profundidade. Por quê? Porque, eminentemente, não há espaço para o outro. O outro, ao não me afirmar, é uma ameaça. E isso se faz presente dentro da universidade, com modos de pensar, que se propaga para os alunos, e se faz presente também no nosso cotidiano, nossas relações com as pessoas, quando a gente, no fundo, deseja profundamente ser agradado, ser polido, né? Ser massageado, né? Ouvir o que a gente acredita e nos afastarmos daquilo que a gente, de certa maneira, pensa diferente. Essa é a base da nossa sociedade, da nossa cultura, uma base cartesiana, dicotômica, metafísica. Sempre que a gente tem alguma dúvida sobre as certezas que temos, nós fazemos experiências de ordem diferenciadas. Em alguma medida, nós fazemos experiências de ordem diferenciadas de sentido. E isso nos parece fundamental que seja refletido, principalmente para uma ciência que se diz pensar o, qualquer que seja a concepção que tenha deste termo que eu vou falar agora, humano. Isso me parece absolutamente fundamental. E nesse sentido, portanto, eu diria que o pensamento fenomenológico ele oferece um certo conforto, sabia? Por que ele oferece um certo conforto? Porque ele não compete com ninguém. No fundo, quem pensa que fenomenologia é uma linha teórica, ou tem que voltar para ler, caso tenha interesse, e tenha tido interesse no dia que leu, ou simplesmente, tudo bem, cada qual fala o que quer. Mas não tem nada a ver com abordagem teórica. Porque fenomenologia é a afirmação do próprio modo de aparecimento das coisas tal qual é possível. Então, isso, ao contrário, não nega nada. Afirma toda a possibilidade de sentido. Mas qual é o problema disso? Não é a possibilidade de sentido. É a auto-outorga de legitimidade veritática, ou seja, de que eu vejo o que você não vê. Só que o que eu vejo é mais do que o que você vê. E o que eu vejo é a verdadeira verdade, a sua é meia bomba, ou até muito falsa, ou absolutamente errada. Esse é o câncer. Esse é o problema crucial. Essa é a questão fundamental. Aquilo que eu falei no início de que o real é múltiplo, o real é dialético, porque o real é uma confusão conosco. Homem e mundo se confundem. Não há generalidade do objeto transcendental. Só há nós o tempo todo. Só há nós o tempo todo. Só há nós no sentido de que tudo só é da forma possível de ser, tal qual é possível no momento que é para mim. Naquele momento. A generalidade é uma abstração. Fundamentalmente, o encontro dos humanos é um encontro de dois entes indeterminados. Porque, a rigor, eles são indeterminados. Todo estabelecimento de determinações identitárias é uma abstração. E o mundo mostra isso agora para a gente o tempo todo de uma forma muito clara. A gente vive um momento histórico onde está muito claro, muito extremamente claro, o quanto as afirmações identitárias são, no fundo, uma abstração.
né? Vivemos de um modo extremamente claro, onde o óbvio não se mostra como óbvio. Deixou de se mostrar há muito tempo. Ou seja, o que, de certa maneira, também o nosso momento histórico afirma é que, na radicalização histórica que a gente percorreu dessa fragmentação do homem, dessa positivação, desse exercício de reducionismo polissêmico. O que é o reducionismo polissêmico? É a ausência de dúvidas. Mundo é polissemia. Somos polissêmicos. Somos uma indeterminação sintética, porque as sínteses elas são simplesmente momentos de passagem por uma estabilidade que já nasce instável. Somos essa impermanência. Nada é, tudo está sendo. E é claro que traz implicações para uma sociedade organizada a partir das certezas com níveis de previsibilidade, controle e poder. O poder não é só o poder instituído. O poder não é só o poder de um profissional em relação a um paciente. Né? O poder não é só esse. O poder é aquele que vai dizer que você está caminhando pela rua e você passa por um morador de rua que está lá na calçada, às vezes uma moradora de rua que está lá com uma criança no colo, em condições absolutamente deploráveis, e que aquilo não te causa nada. Isso não é um exercício de poder. Ela não tem poder sobre você nesse momento. Ela nem percebe isso, obviamente. Eu não estou falando de poder instituído. Eu estou falando disso que, em última instância, buscamos de modo recorrente, a partir das afirmações identitárias de mundo, afirmar, sustentar e nos garantir. O problema é que, com Heidegger, a gente vai ver que a existência, o ser, enquanto exercício de existência indeterminada, ele é um aberto indefinido. O que significa dizer que a negatividade da existência aponta para o fato de que estamos num permanente exercício de velamento e desvelamento. Chegamos na dialética. Tudo que se mostra às custas do que não se mostra. Olha a influência da fenomenologia, portanto, na Gestalt terapia. Olha a relação figura-fundo. O que é a relação figura-fundo, se não fisicamente? Não fisicamente. Não se reduz à dimensão fisicalista apenas. O que é a relação figura-fundo, se não a sustentação de uma dimensão dialética, de que nesse momento, se você está me ouvindo, você não está ouvindo os sons à sua volta. Que o que você está pensando se dá a custo daquilo que você não está pensando. E que, portanto, o que você não está pensando, percebendo, é fundamental para o que você está pensando e percebendo. Não se separam um do outro. Essa é a dinâmica velamento-desvelamento. A sustentação disso, portanto, tem a ver com a ideia do não dito do dito, mas não do por trás. Não é exatamente do por trás, porque não tem um por trás. Tem sempre a anunciação daquilo que é a partir dele próprio. E no momento que a fenomenologia busca um exercício de estranhamento dos pressupostos, surge uma máxima importante lá com o início da fenomenologia e que vai perpassar todo o pensamento fenomenológico. O retorno às coisas mesmas. Porque o que seria esse retorno às coisas mesmas? É importante que eu consiga ouvir o meu paciente a partir dele, não a partir de mim. É importante que eu resista às minhas seduções interpretativas, históricas, vivenciais que eu carrego, que estão comigo o tempo todo, que me dão um caráter de historicidade, mas que eu consiga ter um exercício atento em relação a isso, para que eu escute a pessoa a partir do que ela diz, e não a partir exatamente do que eu interpreto de modo parcial, denotador de uma inequívoca versão. Isso é retorno às coisas mesmas. E isso só é possível se a gente consegue perceber que a dialética nunca se fecha, de que você nunca vai conseguir dar conta de uma absolutização, de um processo normativo, de um processo absolutista determinativo do que a coisa é. Porque aquilo que ela se mostra para você já se dá ao preço daquilo que ela não se mostrou para você naquele momento como possível. Portanto, não tem como separar uma coisa da outra. São nas noites mais escuras que você melhor observa o brilho das estrelas. Escuridão e clareza se copertencem.
integrados desde todo sempre. A separação somos nós que fazemos, de modo inequívoco e resoluto. Edgar Morin, A Complexidade do Real, diz disso. Não há separação possível. Nós é que fazemos isso de modo inequívoco. E é essa separação que permite aquilo que é o quê? Primeiro, do real como um todo. Segundo, de mim. E terceiro, é identificável, portanto. É nominável, portanto. E qual é o nosso crivo de nominação? Nós. Não tem como ser diferente, é fenômeno. Tudo que se mostra a partir de mim. Tudo que eu penso a partir de mim. Tudo bem que tem senso comum, a brincadeirinha. Não, vamos colocar no lugar do outro. Tudo bem. É tradição. Todo mundo fala o que quer. Mas a rigor isso é uma abstração. Sempre é fenômeno de aparecimento. Sempre é mostração fenomênica. Em última instância, é isso que está acontecendo o tempo todo. A questão é o que essa mostração diz. Diz mais de mim do que da coisa em si. Eis a razão pela qual a minha relação com o mundo talvez precise ser um pouco mais atenta em relação a que essa mostração precisa ser eivada de uma certa atenção para que eu, de certa maneira, não jure que eu estou vendo as coisas em si. Eu não estou vendo coisas em si. Sartre já vai falar isso brilhantemente no Ser e o Nada. O problema do em si e do para si. Né? Ou seja, a tradição do pensamento existencial vai, né, sustentar o problema da intencionalidade fenomenológica, e aí nós temos a tradição humanista, a tradição existencial, com Kierkegaard, com Sartre, com Nietzsche, né, na tradição fenomenológica, com Russell, com Heidegger, com Merleau-Ponty, Gabriel Marcel, na tradição humanista, né, Rollo May, Carl Rogers, a sustentação da dinâmica da intencionalidade. É justamente isso que caracteriza o núcleo fundante das chamadas terceiras vias em psicologia. É aquela que vai dizer, olha, o seguinte, sujeito-objeto é uma coisa meio que sujeito se confunde com objeto. Então o sujeito todo empoderado, batendo no peito, que ele não tem dúvida que está falando da verdade do objeto, desculpa, está falando mais dele. E o mundo está mostrando isso a gente o tempo todo. O tempo todo. Cada vez mais. O problema das identidades. O problema das estruturas identitárias. O problema das certezas. E aí, vamos nos aproximar agora da psicologia clínica. Na verdade, a fenomenologia não nasce com pretensões psicológicas, exatamente. Né? A fenomenologia é um movimento filosófico, de estranhamento das bases do pensamento filosófico histórico que sustenta uma tradição, que perpetua uma tradição, que é o que a gente chama de metafísica. E que isso, de certa forma, foi esquecido, operado na atitude natural, de modo naturalizado. O que é a atitude natural? A ausência de dúvida de que as coisas são aquilo ali mesmo, é aquilo que está lá. A coisa é a coisa, eu sou eu. Isso é a afirmação do suposto em si, da ruptura sujeito-objeto. Então, no momento em que as tradições, né, de base fenomenológicas, né, e das chamadas filosofias da existência sustentam essa problematicidade da metafísica, a problematicidade da metafísis, do fora do real, e é só fora do real que você acredita que ele é o que é, e independe de você, isso é metafísica sem que você perceba que seja, porque vivemos numa tradição metafísica e dicotônica e cartesiana, muda um pouco o estatuto da possibilidade do encontro. Né? Porque, a rigor, a gente deixa de ter as determinações estáveis, que, de certa forma, garante sustentabilidade em relação às identidades. A gente está sempre diante de recortes históricos, hermenêuticos e semânticos, que tem a ver com modos de ver históricos, hermenêuticos e semânticos, que tem a ver com historicidade, portanto, que são sempre, portanto, fenômenos existenciais. São sempre fenômenos fenomênicos. E, portanto, passa a ser um outro desafio. Né? De certa medida, é isso que a gente vai chamar do encontro. E o encontro clínico não é exatamente diferente disso, embora tenha algumas especificidades em alguns momentos. Mas é o primeiro, a legitimidade do encontro do outro como tal na sua alteridade. Vou repetir. A legitimidade do outro no encontro no exercício da sua alteridade. Então, para mim, não tem doente, tem ser humano.
Né? Acho que isso é fundamental. É como se fosse isso que a gente falou agora há pouco. Assim. Qual é a perspectiva de doença? O que a gente está chamando de doente? Lembra do que eu falei da caneta agora há pouco? Né? Ou seja, será que necessariamente o não normal, entre aspas, caracteriza algo pior? Caracteriza algo desvirtuante, certamente, né? Porque aí está fora da norma imaginada. Mas caracteriza efetivamente algo que traz sofrimento? O que traz sofrimento talvez seja muito mais a dissonância em relação ao normal e essa contestação e esse não processo de acolhimento, muitas vezes, do que efetivamente o fato de se pensar como se pensa. Ora, mas é claro que isso opera na sociedade como um todo, não vai operar na psicologia clínica. Né? Então, isso tem implicações importantes para a chamada, uma das, vamos dizer assim, uma das construções importantes do campo da psicoterapia a partir do diálogo com a fenomenologia é a chamada Daseinsanálise. Né? Porque o Heidegger vai trabalhar com o termo Dasein, que é um termo alemão, para falar sobre nós, cuja tradução é ser aí, e que, portanto, nós somos um sendo, nós somos um gerúndio. Né? O verbo ser, na sua dimensão de estaticidade, é uma abstração. Ou seja, a ideia de permanência que lá atrás se configura na cultura, que é a base para se dizer o que as coisas são, porque é o que nelas permanece, vira um problema. A permanência é um problema. E nesse sentido, portanto, a ideia de Dasein é uma ideia que comporta consigo justamente esse preceito, que é um preceito pré-socrático fundamental. Né? E tem uma máxima muito conhecida de Heráclito, Heidegger cita muito Heráclito, né? Que é a ideia do rio. Né? Não se cruza o mesmo rio duas vezes, porque nem eu nem o rio somos mais os mesmos. A questão é, isso não se dá só pelo rio. Né? A questão aí não é só o rio. A questão é a existência. Né? Então é justamente isso que vai estar contemplado na ideia do ser aí. E que o Heidegger vai dizer que operou-se um esquecimento na história do pensamento humano, que é da tradição metafísica, que ele vai chamar de esquecimento entre ser e ente, que ele vai dizer o ser não é determinável. Ser não é determinável. Porque ser é justamente essa fluidez, é essa impermanência. É isso que somos. Nós somos uma indefinição. Nós somos uma impermanência. Nós somos um não dado. Nós somos um qualquer dado não esgota a nossa possibilidade de dados. Nós somos uma síntese que nunca esgota a dialeticidade mais originária, constitutiva o tempo todo. Então nós somos uma indeterminação. E é justamente a afirmação dessa indeterminação que sustenta a legitimidade dos modos de aparecimento, das aleteias, que volta na questão da legitimidade. E que, portanto, efetivamente, espaços de acolhimento e encontro passam a ser espaços de, eu diria que aí eu vou chamar um filósofo que eu utilizei bastante quando eu fiz a minha tese de doutorado no campo da educação, que é o William Dilthey, que tem um livro chamado Experiência e Educação, quando ele vai falar sobre a ideia de encontro. Né? Encontro é a capacidade de afetar e ser afetado. Isso é encontro. Encontro não é uma empiria física. Né? A gente pode estar aqui a milhares de quilômetros de distância um do outro, né? E aqui pode estar havendo algo muito mais intenso e efetivo em termos de encontro do que de uma pessoa que está a 2 metros do seu lado. Assim, né? E não é porque você não está vendo necessariamente ou ouvindo. Né? Então, assim, então, se a gente para e pensa um pouco sobre isso que a gente chama de encontro clínico, eu acho que isso nos gera algumas questões fundamentais a serem pensadas. Primeiro, quem está ali? E aí eu acho que já é uma pergunta assim que, sabe, fundamental. Quem não é no seu sentido substantivo, né? Mas quem é no sentido de que o que é esse encontro? Né? O que se dá nesse espaço? Né? Como você vê o outro? Okay? Então, assim, eu acho que isso é algo que é fundamental quando a gente fala em encontros de outras ordens que não sejam um encontro rascunhado por um gabarito que você carrega na mente, nos olhos, que o outro já é visto a partir dessa grade. O que é essa grade? O saber. O que é o saber? O que determina o que é o objeto de pensamento. Qual é o objeto de pensamento aí agora? O sujeito. De que maneira você vê naquela interioridade? Determinada pelo quê? Pelos fatos acontecidos. Pô, é exatamente isso. Né? Então, nesse sentido, ocorre sim uma,
uma espécie de um convite a uma redefinição da experiência clínica. É uma experiência que precisa comportar essa dimensão da legitimidade do encontro, né? do espaço, da indeterminação a priori. A priori. As construções se dão o tempo todo, de modo impermanente, necessariamente, e não de modo estático, estável, determinativo, identitário. Mas é sempre a égide do aqui e agora possível, porque sempre estamos no campo do possível. Né? E, portanto, evidentemente, é claro que isso redefine, né, naquele momento, uma certa dinâmica. Né? Agora, como que isso vai ser chamado, às vezes, por outras determinações linguísticas, né? Humanização, enfim, né? Acolhimento, isso aí pode se falar muita coisa. Mas eu acho que o mais importante nessa história é assim, que o encontro clínico é um encontro de anunciação da legitimidade do que se anuncia, do que se desvela. E o que está em jogo aí é efetivamente um exercício de apropriação mais rigorosa da dinâmica do desvelamento-velamento. Sempre, o tempo todo. Porque é isso que está acontecendo o tempo todo. Não é? Do sentido de ser que se anuncia e que o que esse sentido que se anuncia se compromete em termos daquilo que ele deixa de fora. E por que deixa de fora? Não é? Como é que é o que não aparece? Não é? Qual é a hierarquia possível sobre o que aparece em relação ao que não é visto, não é percebido? Qual é o grau de filiação e relação íntima entre o que eu vejo e eu, e não entre o que eu vejo e a realidade? Né? Entre o que eu vejo e eu. Porque o que eu vejo diz mais de mim. Né? Nesse sentido, portanto, entendam, percebam que o que está em jogo não é exatamente um acompanhamento de encadeamento racional, lógico de acontecimentos. Eu não sei se eu consigo falar de novo, porque eu criei agora a expressão. Mas, assim, o que está em jogo não é um encadeamento explicativo. Lembra Dilthey? Lembra Dilthey que eu falei agora há pouco, da diferença das ciências do espírito para a ciência da natureza? Ou seja, o caráter explicativo da ciência da natureza contrapõe-se de modo inequívoco com o caráter, no máximo, compreensivo da ciência do espírito. E, portanto, não há explicação ali, porque a explicação é estabelecer uma relação de causalidade, de causa e efeito. Em última instância, o que é uma relação intencional, o tempo todo, uma relação de sentido que se anuncia a cada momento, que não se repete necessariamente. Então, assim, é isso que, em última instância, que é fundamental. Então, nesse momento, o que está em jogo é um fenômeno compreensivo. E uma compreensividade que se dá a partir do culto à legitimidade do encontro. Daquilo que se anuncia, a partir de quem se anuncia e que relação de sentido se estabelece com isso. Que, em geral, é qual? Em geral, é uma relação impessoal. Em geral, é uma relação de sem sujeito. Em geral, não há eu no mundo que eu descrevo tal qual descrevo, só há mundo. Leda, abstração. Só há eu. Só há eu, em última instância, ali naquele momento. O mundo diz de mim. Essa separação não existe. É uma abstração. Né? E aí, portanto, como eu estou falando, assim, opera uma certa dinâmica distinta que foge, escapa um pouco a uma certa lógica, muitas vezes muito recorrente no campo da tradição da clínica, que é uma tradição que nasce da pragmaticidade médica, que nasce da ideia de correção, né? Que nasce da ideia de anormalidade. E é muito bonito, as pessoas falam isso lindo, né? É lindo, tem discursos lindos por aí, né? Agora, encarnadamente dentro da situação, a primeira coisa que vê é o outro como diferente e pior, doente. A primeira coisa que faz é tentar um esquadrinhamento teórico a partir daquilo que está vendo ou ouvindo. Então tudo é muito bonito, né, do ponto de vista retórico. Né? Agora, o vivido, a experiência encarnada do vivido, é isso que me interessa. Porque o discurso científico, hegemonicamente constitutivo do século XIX, cria uma abstração que destoa, que separa a experiência da ciência da vida. Ciência do mundo da vida para Russell, do mundo da vida para Merleau-Ponty. E a gente precisa reencarnar isso. Precisa haver vida, precisa haver humanidade nas relações, e também nas relações profissionais, e também nas relações terapêuticas. Então, ali não está diante de um objeto a ser esquadrinhado por uma teoria explicativa. Ali está diante de um encontro de legitimidade existencial.
Claro que é um problema, né? Porque todo mundo se forma batendo palmo que se formou, porque agora está habilitado, a partir do conhecimento que obteve na universidade, para se tornar um profissional capaz, autorizado para intervir de modo seguro, sabendo o que vai acontecer, com noção de previsibilidade relativamente ali visível, de causa e efeito. Então, evidentemente que a gente está falando de uma tradição, né, que está encarnada nos nossos modos de ser cotidiano, muito para além do discurso retórico, na nossa prática cotidiana. Né? Então, assim, é por isso que lá no início, quando a gente falou sobre o problema da fenomenologia não é pop, porque fenomenologia tira tapete. Mas não há tapete. Tira chão, mas não há chão, desculpa. O chão é a gente que coloca. Então a fenomenologia é muito mais um convite à revisitação à nossa condição de existentes do que efetivamente um mal. Agora, se vive isso de uma forma ruim, é porque talvez a gente esteja acostumado com uma tradição de ser que há segurança possível, há controle possível, há previsibilidade possível, há explicabilidade possível, há discurso possível sobre o objeto inequívoco, e assim vai. Por isso que ela não vai ser pop. Né? Já foi uma guerra para conseguir estar nos cursos de psicologia. Tem lá uma cadeirinha, né? Tem lá uma matériazinha no segundo período, né? Vocês sabem disso, né? Então, assim, já é uma guerra. Por quê? Porque vai ser um convite mesmo a esse estranhamento. Ou seja, que cada possibilidade de sentido, mesmo científica, é uma possibilidade de sentido e não passa disso. Não há uma hierarquização do ponto de vista da determinação veritática sobre o real. Não é mais verdade do que nada. É uma verdade possível, porque a verdade é em aletheia. É verdade de um acontecimento possível, de uma forma de ver, que carrega consigo limites e possibilidades, velamentos e desvelamentos. O que se mostra, o que se oculta. Porque sempre é o que se mostra, o que se oculta. Porque sempre é figura funda. Nunca deixa de ser figura funda. Então, reconhecer isso é reconhecer o caráter, eu diria que é o caráter de horizontalidade do saber, né? E não de hierarquização do saber. É um caráter de possibilidades de sentido. E a fenomenologia é justamente o campo que pensa a possibilidade de sentido, enquanto possibilidade, pombas. É por isso que não briga com ninguém. O pessoal briga porque se sente, às vezes, atacado porque tem um poder desgraçado, sabe pra caramba, se acha o máximo. E tem alguém que vai dizer que aquilo não garante nada, tem que, né, só falta botar corda no pescoço. É mais ou menos isso. Mas, assim, não é uma questão de embate teórico, porque fenomenologia não é uma linha teórica. É muito mais um modo, uma postura, um modo de estar no mundo que efetivamente convoca uma relação esquecida com o tempo, que é uma relação cartesianamente e metafisicamente consolidada, de que houve uma aposta na permanência, houve uma aposta na essência do em si, na essência enquanto invariabilidade de algo, e que isso se consolidou e a gente não consegue mais direito viver sem isso. Mas é muito mais um resgate de uma historicidade perdida do que efetivamente, né, uma negação das coisas. Não é uma negação, é um caráter de circunstancialidade histórica, é um caráter hermenêutico que está em jogo. É apenas o resgate da historicidade. É apenas isso. Não adianta a gente falar que é histórico, ser humano é histórico, ser humano é histórico, ser humano é histórico, ser humano é histórico, e tô eu cheio de verdade. Pô, toda verdade é histórica, bicho. Toda verdade é uma anunciação de uma possibilidade de sentido histórica de sentido. Portanto, ela é circunstancial, ela é existencial, ela é fenomênica, ela não é veritática, ela não tem que ser imposta. Aí dá um problema, que parece que tem que pensar mais, né? Parece que tem que pensar mais, né? É mais ou menos assim, vou lá dar um mini curso e não construir nada, não tem nada desenhado, escrito aqui. Por quê? Porque vamos lá, vamos viver o encontro. Vamos lá, deixa eu permitir viver esse encontro. Viver encontro clínico, viver encontro em sala de aula, viver encontro qualquer que seja. Vamos nos permitir viver a intensidade disso que está faltando. Né? A gente cada vez mais vive uma sociedade anestesiada, uma sociedade endurecida, uma sociedade insensível, uma sociedade onde não tem lugar para o outro. Tem na retórica. Está cheio de gente em nome da democracia matando. Está cheio de gente em nome do discurso de afirmação identitária excluindo. Tá tudo aí. Então é lindo, bonito, tal. Agora, assim, do ponto de vista vivencial efetivo, é uma baita de uma contradição. Por quê? Por conta disso. A gente vive numa sociedade, numa tradição que foi se aguçando nessa fragmentação, primeiro do ponto de vista do saber científico, e aí também nós, nessa fragmentação, e que, de certa forma, assim, traz uma certa asepsia relacional, né, que Heidegger vai chamar até de ausência de enraizamento. Né? Mas enraizamento não há mais o estar junto do ponto de vista de uma dinâmica existencialmente constitutiva.
E isso não é só interpessoal, isso é de uma maneira geral, né? Numa afirmação narcísica assim, absolutamente radical, dicotômica, e que, portanto, as pessoas se surpreendem com o que a gente está vendo aí. Honestamente, não é uma surpresa com o que a gente está vendo aí. Isso é fruto de um processo histórico. O que a gente está vendo não é novo. Isso está anunciado há muito tempo. Agora chegou com tintas radicais. E aí, antes ficava meio que invisível, não via direito, agora, né? Agora, caramba, o que é isso? Isso eu pensei que era aquilo, não é mais. Isso é um tudo possível. E aquilo ali, aquilo eu pensava que era isso. Não é mais, é um tudo possível. Porque é um tudo possível. Nunca houve segurança. Nunca houve controle, previsibilidade. Mas na fragmentação histórica da descompactuação possível de relações de intensidade vivencial, de acolhimento, de lugar do outro que não me nega o outro na sua legitimidade, a gente vive cada vez mais numa sociedade nesse caminho da tecnificação, desse caminho do controle, desse caminho da garantia, né? E a pandemia está aí para mostrar para a gente, olha só, não há garantia, ninguém sabe o que vai ser amanhã, depois da manhã, ninguém sabe a rigor de nada. No fundo, frágeis, sempre foram, agora está mais claro, né? Então, assim, eu acho que isso é fundamentalmente um exercício, agora para encerrar, para a gente fazer um bate-papo. Eu acho que isso é fundamentalmente um exercício de resgate de um não saber, que eu acho que é fundamental para todos nós. Né? Na sexta-feira, daqui a 3 dias, depois eu posso passar para o pessoal aí, né? Enfim, eu participo do meu núcleo de pesquisa na UF, a gente faz aí um programa nacional, enfim, com outros núcleos de pesquisa, a gente tem uns programas aí de pesquisa importantes acontecendo, e eu tenho feito algumas lives nas sextas-feiras, exatamente, Nayara, o não saber conquistado. Algumas lives em integração com outros núcleos de pesquisa, e um deles é da Universidade Federal do Paraná, e a gente vem aí já há uns 2 meses fazendo aí no Instagram, né, debates disso, da relação entre fenomenologia e psicologia, com diferentes temas, e a gente vem fazendo isso toda sexta-feira, às 10h30 da manhã. Nessa sexta-feira a gente vai falar sobre técnica, que é um tema fundamental, falar sobre técnica, né? Que é um pouco disso que eu estou falando agora há pouco em relação à questão da previsibilidade. Né? O que te dá segurança? Supostamente aquilo que você não pode não ver exatamente como, mas um ferramental teórico técnico que supostamente dá algum tipo de segurança para agir, né? Para pensar, né? Uma espécie de... eu boto no finalzinho eu falo, tá legal? O Instagram. Uma espécie de garantia. Não há garantia. Não há garantia. É fundamental que a gente viva também um exercício do não saber conquistado, como trouxe a Nayara aqui agora há pouco. É importante que eu não saiba quando te ouço. É importante que eu não saiba, às vezes, quando ouço um determinado paciente. É importante que eu não saiba, às vezes, quando ouço a pergunta de um aluno para tentar entender por onde ele está indo, o que aquela pergunta está querendo dizer. É a própria relação entre erro e verdade, que é uma das coisas que eu trabalho na minha tese de doutorado. O erro anuncia mundo. O erro não tem que ser necessariamente expurgado, porque o erro é um acerto, em certa medida, porque é uma afirmação de mundo. Me interessa conhecer esse erro. Me interessa ouvir esse diferente. O que ele me diz? O que esse erro me diz? Que, no fundo, é uma verdade, né? No fundo, a aletheia, do ponto de vista da aletheia, a experiência vivencial, ele vê como verdade. O que ele me diz? Mas, pois bem, isso não é só numa prova, não é só numa avaliação, isso é na vida cotidiana. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que é fundamental. A fenomenologia fechando agora, portanto, é realmente um exercício de convite, né? Não é nenhuma convocação, é um convite, assim, tá a fim de pensar? Vamos lá? Mas é pensar. É pensar no campo da representação. E representação é justamente coisas. Vamos pensar coisas? Não. Vamos pensar o que é pensar coisas, o que tem sido pensar coisas. Aí sim, aí a coisa fica um pouco diferente. A filologia, portanto, é essa chamada, né? É esse convite. Né? E nesse sentido, eu acho que acaba, de alguma forma, proporcionando uma relação também um pouco, eu diria que até mais leve. Né? Uma relação um pouco mais leve com esse entorno, porque eu acho que é uma relação aí sim, né, mais acolhedora, mais humilde, mais modesta, como queiram chamar, porque é um termo muito amplo, mas mais humana, né, dependendo de como se chama. Bem que tem muita gente se arrogando de humanidade de maneira muito complicada, mas tudo bem, faz parte. Então, eu acho que fundamentalmente é isso. Né? E no diálogo com a psicologia,
é sim que a psicologia se repense, não para mudar efetivamente, mas para que se veja. Eu acho que a maior questão é de se ver. O que vai se fazer a partir do que se vê é outra história. É a mesma coisa da clínica, entendeu? O exercício fundamental da clínica é o exercício da pessoa fazer uma outra experiência com ela própria, que não é do senso comum do cotidiano, que é a atitude natural de que as coisas são as coisas. As coisas dizem de mim. Como as vejo, diz mais de mim do que delas. Então, assim, uma aproximação de uma experiência mais apropriativa da existência, disso que é o existir, eu diria que acaba possibilitando, né, em alguma medida, algum deslocamento. E aí sim, eu acho, voltando àquilo que eu falei no início, isso é Koan. Né? Koan não é para resposta, Koan é para deslocar. Né? Então, eu diria que há determinadas coisas que são mais importantes. O exercício de deslocamento que aquilo nos promove, porque sempre que a gente se desloca, a gente consegue ver um pouco melhor a visada que tinha do outro lugar que estava, porque no lugar que estava aderido não vê. E aí eu acho que isso tende a trazer uma relação mais leve, um pouco mais amplificada. Vamos abrir aí para o pessoal 6h30, né? Para o pessoal falar algumas coisas, perguntar, tá bom, gente? É claro que isso aqui foi uma síntese, isso aqui é curso inteiro, então a gente acaba tendo, né, fazendo uma objetivação que é sempre empobrecedora, sempre desidratante, desidrata a complexidade, mas assim, eu acho que pelo menos assim, dá alguma noção, né? Inicial, sempre um aprofundamento. Obrigado, gente. Professor, muito obrigado, né, por todo o conhecimento que foi, né, trazido para a gente aqui nessa tarde, noite. Para mim é assim, até eu sou meio suspeita, né, de falar da fenomenologia e o existencialismo, porque eu flerto muito, né, com esses saberes, e aquilo é uma pena eu ter tido contato somente no segundo período. Eu acho uma injustiça muito grande, mas aí já é discussão para outras, né, para outros momentos. E assim, eu vou abrir, né, para quem quiser falar por microfone, quem quiser mandar a pergunta pelo chat. Falando assim por mim, né, o que ficou mais como reflexão, né, nem pergunta, é assim, que a formação do psicólogo clínico na perspectiva fenomenológica, né, ela, como você disse, ela representa o Deiser, né? O Deiser, estou falando corretamente? Né? O modo de ser no mundo. Então, assim, acaba sendo inacessível para qualquer tipo de objetificação, né? Como que, assim, que a gente, como psicólogo, eu fico perguntando, né? Como eu já falei, é uma linha teórica que eu flerto muito. Né? Como futura psicóloga, eu desenvolvo uma atitude fenomenológica sem correr o risco de isso se tornar mais uma técnica, sabe? De eu estar inserida, igual você falou no final, né, na fala, foi maravilhoso, de assim, isso se tornar apenas assim, mais uma ordem de serviço do dia. Eu acho que a gente pode começar a discussão por esse caminho, se alguém Sim. quiser complementar. Sim, vou comentar rapidamente para tempo das pessoas fazerem outras perguntas, tá bom? Primeiro, assim, sobre a relação da disciplina, é isso mesmo, mas eu, né, na virada do ano passado para esse ano, quando na verdade não houve período, né, porque a gente está até agora para começar, eu criei uma disciplina optativa, né? Então, nesse momento, nós temos 2 disciplinas no curso, uma obrigatória, que é aquela do segundo período, e uma disciplina optativa, onde eu procuro fazer uma ponte mais explícita, mais objetiva com a clínica, né? Porque a disciplina obrigatória, eu tenho somente uma disciplina para falar de humanismo, existencialismo, fenomenologia, enfim, e acaba não dando tempo de fazer algumas pontes. Então, temos uma segunda disciplina aí que também todo mundo é convidado a, né, participar, e será uma honra. Sobre a questão da atitude fenomenológica, como você falou, Bela, eu acho que isso começa antes, sabe? Eu acho que, na verdade, isso começa antes. Eu acho que isso começa, assim, um pouco na formação mesmo. Eu acho que, sabe, a gente perceber, assim, primeiro, o lugar historicamente constituído, tá? O lugar de saber, o lugar de saber poder, o lugar de retificação, né? O lugar que trabalha lá em nome de uma suposta normalidade, ou coisas do tipo. Eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir ter uma compreensão histórica desse lugar, né? Primeira coisa, né? Porque eu acho que quando a gente consegue olhar para isso, e aí eu acho que tem muito a ver com uma atitude fenológica, uma atitude de um certo descolamento perceptivo, que eu acho que é fundamental, a gente consegue estabelecer uma relação talvez um pouquinho mais liberta com isso.
Quando a gente não descola, você é pura operação tácita, você é pura afirmação tácita daquilo. Você é uma espécie de um software que roda por si só, sem sequer perceber que faz. Então, eu acho que o exercício do estranhamento é fundamental. Né? E aí sim, eu acho que a partir disso é tentar perceber que assim, o que se anuncia é sempre contingente. Né? Você não vai ver a mesma pessoa nunca. A pessoa que retorna na semana que vem não é a mesma pessoa que você deixou, que você viu na semana passada. Né? A relação com o que você falou em termos de intervenção, depois eu falo aqui o nome da optativa, tá legal? A questão que você falou de intervenção, vamos falar sobre isso na sexta-feira, eu convido a quem tiver interesse a falar, aponta para a especificidade do fazer do psicólogo que eu diria que se inspira um pouco pelo olhar fenomenológico. O psicólogo que se inspira pelo olhar fenomenológico, o fazer dele é um fazer que tem aí uma coisa um pouco diferente, que é um fazer que para ele não vai se converter numa técnica reducionista generalista, numa regra de bolo, numa generalidade, em algo prévio, em algo que eu levo prévio para o encontro, em algo que vale para João, Manel, Pedro, Maria, entende? Assim, a especificidade do fazer, portanto, é de uma ordem de uma tecnia, não é da tecnia da técnica moderna, mas é daquilo que se anuncia como possível e se constrói naquele momento de criação. Ou seja, é um fazer que não é exatamente um fazer da ordem do que a gente está habituado. Qual é o fazer? Não é o fazer, é um fazer possível não previamente determinado, que tem a ver com a legitimidade do encontro. É óbvio que isso exige, né, uma atenção diferenciada. Porque se a gente vem de uma escola, de uma tradição da técnica, como eu falei, todo mundo se sente feliz no dia da formatura, porque agora eu estou habilitado. O que te habilitou? Me formei. O que se formou? Buscou informações. O que é informações? O saber sobre o ser humano. Entende? Sobre a psique humana, sobre como as pessoas são, porque são como são, relação à sociedade. Então, eu diria que o principal elemento em relação ao que você perguntou é isso. O primeiro é assim, vem de trás, vem antes mesmo de chegar lá, que é assim, o que a gente está fazendo na universidade? O que é ser psicólogo? O que é encontrar alguém para trabalhar num lugar, né, psicoterápico? O que é exatamente isso? Eu acho que se a gente não para pensar isso, a gente continua, de certa forma, refém, tácito, de uma maneira naturalizada, disso que é a tradição. Que a gente sabe bem no que dá, onde dá. Né? E aí sim, mas eu acho que se a gente consegue ter um pouco de hesitação em relação a isso, eu acho que anuncia-se algumas possibilidades que, claro, são sempre processuais, nunca tem um tá pronto, né? Mas eu acho que vai aos poucos anunciando possibilidades cada vez mais dinâmicas, cada vez mais do aqui e agora, entendeu? Mais legítimas do ponto de vista do acontecimento. Eu acho que é um pouco por aí. Obrigada, professor. Nada, Beto. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Fernanda, claro, Fernanda, obrigado. Opa, muito bom. Eu só não li o nome, eu vi que está perguntando sobre Galician Heights, né? Eu só não vi ali o nome da pessoa, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, peraí. É a Maria Eduarda Coelho. Ah, Maria Eduarda, tá legal. E a Fernanda Dantas também está pedindo umas indicações, né, de leitura para iniciar o caminho Sim. na fenomenologia. E a Maria Eduarda está perguntando como trabalhar o conceito de Gellerheit, de Heidegger, Tá, na clínica. legal. Antes disso, acho que um aviso que pode valer para todo mundo, quem tem interesse, né? O nosso núcleo de pesquisa tem um site e o nosso núcleo de pesquisa tem um canal de YouTube, onde várias das lives que eu tenho feito com alguns professores, algumas apresentações, falando sobre fenomenologia e psicologia, estão lá colocados, né? Então, é só procurar lá no YouTube pela Síria. Professor, eu coloquei aqui no chat Ah, já. colocou? Ah, legal, tá bom. Então, depois é só olhar aí, tá legal? E aí, portanto, lá, não só no YouTube, eu acho que ajuda bastante também, mas no próprio site, tem as pesquisas que a gente está desenvolvendo, os livros que a gente está lendo e indicações de leituras. Ah, legal, a Bela colocou aqui. Tá? Então, aí é o canal do YouTube, isso. E aí, exatamente, é o site do nosso núcleo de pesquisa. Que está atualizado, está bem bonitinho, está bem assim, didático, tá? Eu acho que ajuda bastante em termos de indicações de leitura. Maria, vou tentar falar de forma breve, né? Essa pergunta que você traz, que é uma pergunta maravilhosa.
como desenvolver e trabalhar o conceito de Gelassenheit. Gelassenheit é uma palavra alemã que o Heidegger resgata de uma tradição da escolástica mística, a partir de um pensador importante chamado mestre Eckhart, né, com o conceito de Abgeschiedenheit, de desprendimento. Ou seja, a ideia de desprendimento em Eckhart, do século XII, né, que vai justamente pensar numa relação mística com o sagrado, a dimensão do oculto, a dimensão do indeterminável, que ele vai falar, portanto, que exige de nós um desapego, um desprendimento, que é isso, que efetivamente é um exercício de elevação para ele, vai se transmutar um pouco na ideia de serenidade e Gelassenheit, Maria, que se traduz como serenidade, na obra de Heidegger, e, portanto, merecedora de um livro, né, que eu acho que está até também lá indicado no site. Né? E aí você me pergunta, como trabalhar com a ideia de Gelassenheit? Bom, primeiro, uma tradição um pouco simplista, né? Gelassenheit significa serenidade. O que é essa serenidade trazida por Heidegger? Né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso, por conta dessas questões interpretativas históricas que a gente costuma dizer. Né? Heidegger vai trabalhar o tema de serenidade quando ele está falando da nossa sociedade contemporânea, quando ele está falando da era da técnica, quando ele está falando desse redutivismo, né? Quando ele está falando desse caráter determinativo das coisas do mundo em geral. E quando ele está falando, portanto, de uma relação cada vez mais pautada com a técnica, com a instrumentalização, com a objetificação mundana, que é um processo histórico. Né? Heidegger vai identificar isso como, evidentemente, um processo histórico. Né? E aí o que ele vai dizer, assim, simplificando muito claro, que assim, a gente não tem como negar isso. Né? Isso é historicidade. Né? Isso somos nós também. Né? Mas o que ele chama é, assim, inspirado em Eckhart, como eu falei, ele chama a atenção para o fato de que será que o mais importante é ter ou não ter isso, né? Estar dentro ou fora dessa sociedade, nisso que é o perfil da sociedade contemporânea que a gente vive, pós-moderna, contemporânea. Será que o mais importante é exatamente a coisa ser diferente, ser outra? Né? Ou via Dasein, via ser aí, via abertura de sentido, via fenômeno, talvez seja muito importante a gente perceber que a relação que a gente estabelece com isso seja também igualmente importante. Né? E aí, portanto, ele vai chamar justamente para a dimensão serena. A dimensão da serenidade é uma dimensão que vai sustentar a dialética das possibilidades. Né? Serenidade não tem a ver com blazer, não tem a ver com serenidade, estou lá em Buda, não é exatamente isso. Né? A serenidade em Heidegger é uma espécie de hesitação a uma sedução meio que assim, que sequestradora do cômodo, do dado e do imediato. A serenidade, portanto, é uma espécie do que ele vai chamar, numa tradução mais simplista, dizer sim e não ao mesmo tempo. Ou seja, de que maneira eu consigo, enquanto um psicólogo clínico, dizer sim à importância das construções históricas da ciência em relação ao homem, mesmo sabendo que essas construções são sempre factuais, históricas, né, a partir de um olhar específico sobre o homem, de determinadas tradições culturais e que, de certa maneira, estruturam esse modo de ver, mas que relação eu estabeleço com isso, que é a técnica, que é o saber, né, que é essa questão mais atualmente da prevalecência da objetificação e da instrumentalidade, dizendo ao mesmo tempo sim para isso que constitui o nosso tempo, mas ao mesmo tempo dizendo não, olha só, sim e não dialético simultâneo. Dizendo sim e não para isso. Ou seja, vamos pensar na técnica, em que medida eu me relaciono com a técnica sem ser técnico? Em que medida eu me relaciono com a técnica enquanto uma possibilidade de sentido que se anuncia a partir da legitimidade do encontro? Sim e não para ela é uma espécie de sim para ela e não para a hegemonia. E, portanto, traz um certo grau de horizontalidade que permite a enunciação do que vai se dar a partir do possível de momento e da intensidade legitimante do encontro. Serenidade, portanto, a ideia de Gelassenheit é que a gente não tem como estar fora do mundo que a gente vive, da sociedade que a gente nasceu, do momento histórico que a gente está. Mas será que o mais importante não é também a gente ver como a gente está lidando com isso? Em que medida eu posso dizer sim para o caráter objetificante também, porque não tem como, a gente está aqui via tecnologia, mas dizendo não para o fato, não. Dizer sim para a tecnologia é uma coisa que reduz o encontro, é uma coisa que traz uma experiência mais pobre, é uma coisa que, na verdade, empobrece a humanidade. Entende? Assim, isso é determinação. Né? Isso é veritas. Isso não é a vida. Então,
dizer sim e não, a sustentação de uma dimensão serena é uma dimensão de horizontalidade na relação com as possibilidades de sentido histórico, e não a hierarquização que a gente faz do ponto de vista excludente. Então, assim, a postura serena concebe o exercício, a utilização da técnica na sua factualidade possível, mas o técnico não consegue lidar de uma forma serena, porque o técnico é técnico. O técnico ele só pensa pela ação de causa e efeito, ele só pensa pela dimensão da instrumentalidade determinística. Mas a serenidade concebe a possibilidade da técnica. Não é um problema o medicamento. O problema é a medicalização que torna patologizante a subjetividade humana, o modo de pensar humano. Isso é um problema. Então, assim, observe que o que a gente está falando? Está falando de dialética. A gente não está falando, a fenomenologia não iria dar um tiro no pé. A gente passa toda uma historicidade problematizando a questão da dicotomia, da determinação do em si das coisas, e chega aqui na frente e vai dizer, vamos dicotomizar. Então não serve remédio, então não serve tecnologia, entendeu? Serenidade é exatamente isso. De uma forma simplista, é conseguir dizer sim e não ao mesmo tempo. Ah, Maria, legal. Tá, fica à vontade, viu? Assim, escrevendo lá para o grupo e participando dos eventos. Sempre bem-vindo. Todos são sempre bem-vindos. Pessoal, só para informar, né, que vai ficar gravado, né, sim, nós estamos gravando aqui. Em breve nós vamos divulgar o canal no YouTube com todas as mesas, todos os minicursos, né? E pelo horário, né, professor? Eu acho que deu para a gente refletir bastante, deu para poder dar aquele gás, assim, eu acho que é sempre terapêutico falar sobre fenomenologia. E agradeço a sua participação, a sua disponibilidade, né? Espero que possamos fazer muitos mais eventos como esse, né? E sexta-feira, que horas que vai ser? Sexta-feira é 10h30, 10h30 da lá manhã, no. né? 10h30 da manhã, lá no Instagram do No NEP, Instagram. no Instagram do NEP, que é, né, aquela palavrinha, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Fenomenologia e Filosofias da Existência. Tá legal? Então é só caçar lá e pedir lá, né, aquela coisa pede para entrar e a gente aceita, né, tem esse negócio. Eu botei aqui também o meu e-mail, tá legal? Quem quiser, enfim, pedir alguma coisa, comentar alguma coisa, tá? Qualquer tipo de comentário, tá, gente? Aqui não precisa ser só elogio, não. Pode ser, professor, isso aqui eu achei que não foi legal, tal, pode. Aqui pode quase Então, tudo. agradeço, né? Quem puder estar acompanhando o Sarau, daqui a pouco vai estar começando. E dou por encerrada, né? A semana de psicologia, né? Com esse mini curso maravilhoso. Muito obrigada, viu, professor? Obrigado a todos que permaneceram até agora conosco. E uma boa noite e uma ótima semana para todos vocês. Obrigado, Isabela. Obrigado a todos pela presença, pela paciência, né? 2 horas aqui me ouvindo, falando sobre um assunto que né, não é tão trivial, né? Puxa da gente. Então, assim, obrigado a todos aí pela paciência. E, repito, o núcleo está à disposição de todos que queiram conhecer, quer se aproximar, se aproxima, gostar fica, não gostar sai, não tem problema. Então, assim, e as lives também que têm acontecido, fiquem todos, são convidados a participar, serão muito bem-vindos. Muito obrigado, um grande beijo. Ótimo sarau a todos, para quem vai participar do sarau. Vou tentar também dar uma palhinha aí para dar um oi. E, mais uma vez, muito obrigado a todos pelo carinho. Boa noite, pessoal. Obrigada.